Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de língua portuguesa, o Magno Andrade e a Maria Alice de Souza. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar os conteúdos das aulas de língua portuguesa? Professor Magno, tudo bem? Ei, Dani, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas hoje? Bom, primeiramente, bom dia, professora Maria Alice, seja bem-vinda. Bom dia, Val, nossa intérprete, a todos e a todos aí, os alunos. Bom, no segundo ano nós trabalhamos com a importância da leitura, Dani. Nesta aula aí, nós focamos, falamos aí sobre como que a leitura é importante para as nossas vidas. Obrigada, professor Magno. Tudo bem, professora Maria Alice? Primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas hoje no ensino fundamental? Bom, primeiramente, bom dia, muito obrigada. No sexto ano, nós trabalhamos charge, cartoon e tirinha. No sétimo ano, nós trabalhamos sobre o texto teatral. E no oitavo ano, nós trabalhamos a notícia, a campanha publicitária e o texto de lei. Obrigada, professora Maria Alice. Agora que já relembramos as aulas do professor Magno e da professora Maria Alice, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá? A nossa próxima pergunta, a primeira pergunta desse bloco é uma dúvida de segundo ano. Professor Magno, por que o índice de leitura no Brasil é baixo de acordo com o gráfico analisado na aula? Bom, na nossa aula hoje nós analisamos um gráfico de 2012. É uma pesquisa que foi realizada pela Fundação Pro Livro e pelo Ibope Inteligência. O nome dessa pesquisa, se vocês lembram, é Retratos da Leitura no Brasil. E aí nós vimos alguns dados muito importantes. Nós vimos, por exemplo, que 57% do público leitor é de mulheres. Então, a gente tem aí um índice maior que representa as mulheres como leitoras no nosso país. Um outro dado também é que 50% da população, isso lá em 2011, mantinha a prática, o hábito mínimo de prática de leitura. Isso corresponde a mais ou menos um livro por mês. E um outro dado importante também é que nesta pesquisa, os adolescentes aí da sua idade, entre 14 e 17 anos, representava 11% do público leitor. Então, este gráfico, ele retrata aí uma realidade no nosso país, que é o fato de que a leitura ainda não faz parte dos hábitos diários da grande parte da população no nosso país. E é algo que a gente precisa de reverter. Como eu disse na aula, nós precisamos também, inclusive, com você adolescente, porque o público entre 14 e 17 anos é um público que está em sala de aula. É um público, então, que precisa de melhorar os seus hábitos de leitura. Obrigada, professor Magno. A nossa próxima dúvida é do Luiz Fernando Ayala. Ele é estudante do Colégio Martins Pena, em Nova Iguaçu. Estudante do sétimo ano. Luiz Fernando sempre participa aqui do Tira Dúvidas com a gente. Professora Maria Alice, ele quer saber o seguinte: por que o texto teatral é parecido com o texto narrativo? Olha, nós vimos na nossa aula hoje que o texto teatral ele é parecido, com o narrativo porque ele tem personagens, ele tem a questão do espaço, aquela ação é desenvolvida num determinado tempo. Mas uma coisa que nós vamos observar no texto narrativo é a presença do narrador. Então, o texto narrativo ele tem um narrador que vai ali descrevendo os espaços, descrevendo as personagens, vai narrando, relatando. E no teatro nós não temos esse narrador, O teatro é um texto para ser encenado. Então nós temos ali o diálogo dos atores, e não tem o personagem. É claro que no teatro antigo, a gente tem a presença do coro que funcionava como um narrador
lá, né, na Grécia Antiga. Mas hoje, né, o que nós vamos encontrar são, né, esse diálogo entre os atores e a ausência desse narrador. Essa é a principal, né, diferença. Obrigada. Entendido aí, né, Luiz Fernando? A nossa próxima dúvida é para você também, professora, é da Gemily Rosa. Ela é estudante da Escola Estadual Newton Amaral. Ela é do município de Betim. Ela tem duas dúvidas. Professora, pode-se dizer que o texto teatral é o texto usado para fazer filmes e séries? E pode falar mais características que diferenciam um texto teatral de um texto dramático? Então, eu vou começar com essa última. Tá. Na verdade, o gênero dramático, né, ele é abrangente quando a gente fala em gênero dramático. Aí a gente tem as subdivisões ali, né? A farsa, a tragicomédia, a comédia, a tragédia, né? Então, o gênero dramático é algo mais amplo. Agora, nós temos o texto teatral, que muitas vezes a gente vai fazer pesquisas, vai ver que são sinônimos, porque o texto teatral é esse concreto, esse texto escrito, né? Porque nós temos, né, o texto teatral escrito, e ali nós temos as personagens, cenas, atos, como nós vimos na aula, e esse texto teatral, ele vai ser encenado, né? Então, ele é para ser encenado. Né? Agora, ela fez uma pergunta perguntando sobre a questão de filmes, séries. Se o texto teatral é usado para fazer filmes e séries. Sim, né? A gente às vezes muda um pouquinho o nome, que vai chamar de roteiro, né? O roteiro da novela, o roteiro do filme, mas a estrutura dele ele vai ser a mesma ali. Os atos, as cenas, as personagens, né? O texto em forma de diálogo. As rubricas, né, professora? Sim. Que são muito importantes também nesse gênero dramático. Aqueles trechos, normalmente vindos entre parênteses, em que o autor daquele texto, ele está descrevendo ali para o diretor, para os atores, a ação deles na cena. Então, por exemplo, tem lá a fala do personagem e aí, entre parênteses, tem lá chorando muito, ou muito alegre, ou sarcástico, ou correndo pelo palco. Isso também é algo muito importante que faz parte ali dessa estrutura que pertence ao gênero dramático, como a professora disse, e que vai estar muito presente nos roteiros, que são esses textos aí que faz com que os atores deem vida às novelas, aos filmes, às séries. Completando, né, nós vamos ver que as rubricas, né, elas vão ser de movimento, né, de interpretação, e são essas indicações cênicas. E aí volta aquela pergunta, na ausência do narrador, porque no gênero narrativo, no texto narrativo, a gente tem um narrador que vai ali nos indicando, né? Agora, no teatro, né, no texto teatral, não tem. Então, são as rubricas que vão ali, né, guiar, né, os atores, né, para como agir em cena, né? Isso. É importante destacar também que o fato de normalmente não haver um narrador não quer dizer que se você queira aí escrever uma peça para encenar aí no seu tempo religioso ou na escola, você não possa colocar um narrador na sua peça teatral, né? O comum é que não haja, né, professora? Estruturalmente não há, mas você aí como escritor da sua peça, você pode fazer essa opção sim de colocar um narrador, se isso couber aí na sua construção. Excelente, professores. Muito obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de segundo ano. Professor Magno, qual a importância da leitura para a sociedade e para as nossas vidas? Bom, essa pergunta é muito interessante e eu vou fazer um gancho ao responder essa pergunta com o que o professor Fernando disse no bloco anterior. Nós temos aí então um continente no nosso planeta que ele é muito estereotipado. E uma das formas de nós desconstruirmos estereótipos, por exemplo, é justamente por meio da leitura. A leitura, então, ela vai propiciar que você tenha um conhecimento de mundo. Hoje, é difícil você pegar um avião, por exemplo, e conhecer outros países, conhecer outros continentes, viajar para outras cidades. Se nós não temos como estar ali presencialmente, a leitura
ela permite que a gente construa e que a gente tenha ali um conhecimento sobre determinados lugares. A leitura, então, além de ela agregar conhecimento de mundo, ela também vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade que tenha mais conhecimento, uma sociedade que tenha mais capacidade de diálogo, de argumentação. Então, realmente, a leitura ela é uma ferramenta importantíssima para que nós possamos até mesmo conviver melhor, para que possamos estar ali melhor juntos em comunidade. Excelente, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 8º ano. Professora Maria Alice, qual a estrutura do texto publicitário? Olha, nós vamos ver que o texto publicitário, ele normalmente tem um título, né, curto, ele vai ter um texto argumentativo, é justamente aquele texto que vai te convencer a adquirir o produto, né? Ele vai ter uma assinatura, né, que seria ali a logomarca, né, a logo, e essa assinatura muitas vezes vem junto do slogan, que é aquela frase de efeito que fica bem marcada ali na nossa cabeça, né? Então, ali o slogan. Então, basicamente, essa é a estrutura. Excelente. Nossa próxima dúvida também é para você. Quais os principais recursos linguísticos das tirinhas? Nós vamos ver que as tirinhas, elas têm, né, elas vão mesclar essa questão, né, da linguagem verbal e a não verbal, e elas vão ter aquela questão daquele desfecho inesperado que vai nos levar a esse efeito de humor. Então, muitas vezes nós vamos ter a questão da ironia, um trocadilho, duplo sentido, né? São esses recursos linguísticos para levar esse efeito de humor. Ok, obrigada. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 2º ano. Professor Magno, como posso desenvolver e melhorar as habilidades de leitura? Bom, isso, Dani, é muito pessoal, sabe? A gente eu não posso te passar uma receita de como que você vai criar ou melhorar o seu hábito de leitura. É muito complicado isso, porque de fato é pessoal. Existe, por exemplo, os temas. Você pode se interessar muito por um tema A, mas não se interessar por um tema B. E aí, se eu te oriento, por exemplo, a ler um livro de um tema que você não se interessa, provavelmente você vai ter dificuldade ali naquela leitura. Então, qual que é a dica que eu dou? Se você não lê nada, não tem o hábito aí de ler um livro, ou que seja uma revista, comece aos poucos. Leia uma página no dia, leia uma frase no dia, mas tenha o hábito de, antes de dormir, tem pessoas que gostam de ler antes de dormir, ali já deitado na cama, tem pessoas que gostam de ler ao acordar, tem pessoas que têm ali um tempo no meio da tarde. Então, dedique um tempo, tire ali um tempo do seu dia e se dedique a essa leitura, seja ela mínima, e leia o que você queira ler. Leia o que você goste, o que te interesse. Então, não importa o tamanho do livro, não importa se é uma história em quadrinhos, se é uma revista, se é um jornal, não importa. Está começando então? Leia o que você queira. 10 páginas por dia. Ótimo. Se for 10 páginas já está de ótimo tamanho, né, Dani? Porque isso faz com que a pessoa vai se acostumando. A gente cria o hábito quando a gente se acostuma com algo, né? Verdade. Então, cria ali este hábito por meio de pequenas ações, por meio de pequenas coisas, que aí você, com certeza, daqui uns dias vai estar lendo de tudo que aparecer aí na sua frente. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 8º ano. Quais as liberdades linguísticas a linguagem dos textos publicitários permitem? O texto publicitário, ele tem que ter uma sintonia com esse consumidor, né? Porque ele quer convencer, persuadir esse consumidor a adquirir um produto, né? Então, na verdade, nós vamos observar a linguagem coloquial, é muito presente, né, nos textos publicitários. Então, se, por exemplo, uma notícia que tem
que ter aquela formalidade, a linguagem culta, os textos publicitários não. A gente vai encontrar muitas expressões idiomáticas, gírias, né? Muitas vezes tem aquele linguajar mesmo nosso do cotidiano. Então, o texto publicitário tem essas liberdades linguísticas. Excelente, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você, só que agora é uma dúvida de 6º ano. Qual é a finalidade da charge e do cartoon? Olha, tanto a charge quanto o cartoon, eles têm um sentido de fazer uma crítica, né? No caso da charge, vai ser mais direcionada, e no caso do cartoon, é uma crítica a comportamentos mais universais, mas a ideia é fazer uma crítica a um determinado comportamento, ou uma situação, um contexto, né? Um contexto normalmente social e político, né, professora? Então, esses gêneros textuais, eles vão estar sempre atentos ao que está acontecendo na sociedade naquele momento, e aí eles vão construir, né, os autores desses textos, eles vão construir estes textos com base naquilo que a sociedade está dando a eles, né, o que está acontecendo ali neste contexto político, econômico, social mesmo. É engraçado que algumas charges, quando elas estão descontextualizadas, né, fora do acontecimento, às vezes o leitor não entende, né, porque ele perde essa questão do contexto e fala, não entendi essa charge, ou não achou, não encontrou o humor, porque ele precisa estar por dentro dos acontecimentos para poder entender uma charge, por exemplo. Exatamente. Você adolescente, por exemplo, se você lê uma charge ali da década de 80, de década de 90... Você não vai entender nada. Provavelmente não vai entender. Por quê? Porque não está no seu contexto. E a gente precisa de estar inserido no contexto que aquele texto está inserido para que a gente consiga construir um sentido ali a partir daquela leitura. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é da Rosiane dos Santos. Ela é estudante do 2º ano da Escola Estadual Professor Afonso Neves, aqui de Belo Horizonte. A Rosiane também sempre participa aqui com a gente. A Rosiane é uma querida, sempre está aqui conosco. Do Tira Dúvidas. A dúvida dela é para você, professor Magno. É verdade que na figura de linguagem... é verdade que há figura de linguagem nos jornais e revistas? Bom, um abraço para a Rosiane. E sim, pode haver sim, e é algo que é muito importante para que a gente entenda e que isso vem aí do nosso hábito de leitura. Quando a gente fala da importância da leitura, a gente precisa de entender também algumas figuras de linguagens, algumas construções que são feitas para que a gente possa entender de fato aquele texto. Então, existem jornais aí, porque nós temos uma diversidade de tipos jornalísticos. E existem jornais que normalmente são mais populares, que eles utilizam, sim, muito de figuras de linguagem. Então, a gente tem a metáfora está muito presente, a gente tem a ironia também, que vai estar muito presente. É comum? Não é comum, tá? O texto jornalístico, a tendência é que ele seja mais imparcial. Mas, nestes jornais mais populares, a gente pode sim encontrar em algum título, em alguma manchete, a presença de uma figura de linguagem. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você, professor Magno. Qual a diferença entre leitura e interpretação? Bom, a leitura e a interpretação, de fato, tem diferença. O fato de você ler algo não quer dizer que você interpretou aquilo ali. Eu, por exemplo, até dei esse exemplo na aula. Se eu ler aí um texto de física, um texto de química, provavelmente eu não vou interpretar muita coisa daquele texto. Por quê? Não é algo que faz parte ali dos meus estudos, não é algo que eu tenho muita intimidade. Então, ler eu vou conseguir saber quais palavras vão estar escritas, eu vou conseguir decodificar aquilo ali. Mas interpretar, que é compreender, que é entender aquilo que está sendo dito no texto e entre linhas do texto, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre as entrelinhas. Isso é interpretar. Então, esteja sempre atento a isso. Se você, de fato,
interpretou aquele texto que você leu. E se não interpretou, leia novamente ou procure ajuda com o professor, discuta com um colega, para que vocês possam chegar aí numa conclusão de interpretação. Ok, obrigada, professor Magno. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Rose Melo e da professora Maria Alice, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Magno e você, estudante, já sabe, é só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí!